Ser mãe de uma criança internada na UTI. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer comigo, mas pelo que me consta, parece que é mais comum do que a gente pensa nessa idade que a gente tem. Bem-vinda você, que é mãe após os 40, que é tentante após os 40, e eu vou relatar aqui para você hoje a minha experiência com relação a essa questão de ser uma mãe de UTI. E mais do que isso, quais foram os sinais, qual foi a história da minha filha, o que desencadeou para ela ficar durante uma semana internada na UTI. Eu vou já pedir previamente desculpa para vocês, porque eu tava gravando esse vídeo quando a minha filha tava dormindo, mas ela acordou, agora ela tá aqui na minha perna. Então, se vocês ouviram um gritinho, alguma coisa nesse sentido, saibam que é a Esther que tá aqui. Eu fiz uma colinha das coisas que eu precisava falar, porque tá sem script novamente, né? Mãe é assim mesmo, eu não consegui um tempo para poder fazer um roteiro, enfim, então eu vou falar tudo conforme vier a minha mente, né? E assim, vou falar as coisas mais importantes, tá? Então, a primeira coisa dela, a primeira questão é que quando você é uma mãe, né, uma idade mais avançada, a sua tendência de ter um problema de tireoide, eu já tinha, né? Mas a tendência de você ter um hipotireoidismo, de você ter uma diabetes gestacional é muito maior. E também em alguns casos de pré-eclâmpsia, né, de pressão alta. No meu caso, como eu já tinha hipotireoidismo e eu tive diabetes gestacional, a minha filha ela nasceu com algumas particularidades. Quando a mãe ela apresenta diabetes na sua gestação, a tendência desse recém-nascido é de ter hipoglicemia. E foi o caso da Esther. Eu acredito que essa hipoglicemia ela foi decorrente da falta de informações e da falta de orientação com relação à amamentação. Por que eu digo isso? Porque quando ela nasceu, eu não tive aquela golden hour que eles falam, né? Que na primeira hora de vida do recém-nascido, ele ia mamar. Ela não mamou. Eles simplesmente, depois de umas 2, 3 horas que ela tinha nascido, eles pegaram a menina, colocaram ela aqui pra eu dar de mamar, mas assim, não me explicaram nada sobre pega, nem nada. O que aconteceu é que teve uma orientação um pouco depois, quando eu já estava no quarto, porque ela nasceu às 3h40, a gente foi pro quarto, acho que era umas 7 horas da noite. Depois, assim, umas 9, 10 horas da noite, assim, que eu tive uma orientação um pouco maior com relação à questão da amamentação. Quando eles foram fazer os exames de destro nela, que eles furam, né, o pezinho da criança, não sei de quanto em quanto tempo, não me lembro agora, não me recordo, para saber qual que é a glicemia dela no momento. Então, assim, teve ocasiões da enfermeira entrar no quarto, fazer o exame e falar assim pra mim, olha mãe, você vai precisar dar de mamar pra ela porque o destro dela tá baixo, tá 58. Aí eu pensei, mas essa menina passou 1 hora comigo no peito, como assim ela tá com fome? Então tem alguma coisa errada, né? Só me diziam assim, não, mas você tem que colocar ela pra mamar. Ó, ela tá com a pega certa, olha só como que ela tá sugando bem, que não sei o que lá, faziam aquele teste, colocar o dedo dentro da boquinha do bebê pra ver se ela tinha sucção, né? Aí falavam isso pra mim, você põe ela no peito. E aí assim, o meu seio, ele rachou todo, ficou todo machucado, os dois. Aí me deram pomada, enfim, mas assim, ninguém veio mostrar pra mim realmente qual que era a pega certa, porque eu sempre senti dor em todos os momentos que eu amamentei no hospital. E aí, os destros dela, os exames sempre deram baixos. Esse foi o primeiro sinal. O segundo sinal é que durante esses 2 dias, desde que ela nasceu até a gente ter alta, ela fez xixi apenas uma vez. Esse foi o segundo sinal de que alguma coisa não estava correta. A terceira coisa, a moleirinha dela baixou. E aí eu perguntei até, inclusive, para as enfermeiras. Eu falei assim, mas o que é isso aqui? Então elas assim, não, é normal. Gente, não é normal. Isso daí é um sinal claro de que a criança está desidratada. E mesmo assim, nos deram alta. Chegamos em casa, continuei amamentando. Enfim, à noite, assim, ela chorava. Aí eu punha ela no peito e tal, ela dormia. Na hora que ela soltava o peito, assim, eu via que saía pedaços, assim, tava saindo pedaços do meu peito. E eu tava sentindo muita dor mesmo. Fomos almoçar, almoçamos. Quando foi umas
2 horas, assim, da tarde, ela vomitou. E aí, era um vômito, assim, uma cor um pouco escurecida, meio acastanhada, parecia, assim, um sangue velho. Eu achei que fossem os pedaços do meu peito. Deu meia hora depois, ela vomitou de novo com uma quantidade enorme desse mesmo material. Aí eu olhei aquilo e falei assim, gente, isso daqui é sangue. Vamos pro hospital, vamos correr pro hospital. Aí o meu marido, não, que eu não sei o que lá, você tem certeza? Eu falei assim, vamos agora pro hospital. Quando a gente tava indo pro hospital, ela começou a ficar molenga assim. E aquilo foi me dando um desespero, Quando a gente chegou no hospital, o moço não queria deixar a gente entrar porque eu não tava com os documentos dela, porque tinha que fazer a ficha. E aí a pessoa que ia fazer a ficha não tava lá. Gente, aquilo me deu um desespero, vocês não têm noção. E aí eu falei assim, não, eu vou entrar. E eu entrei com tudo, nem sabia o que é que estava acontecendo. Daí eu cheguei pro moço, que era o médico. Nossa, gente, estou me emocionando até agora, porque isso foi muito difícil pra mim. E aí chegou o moço, que era médico lá. Daí eu falei assim, olha, minha filha, ela vomitou um negócio estranho. Eu não levei vômito, mas eu tirei foto do material que ela vomitou. Aí mostrei pra ele, falei assim, olha, ela vomitou isso daqui, ela tá molenga. Aí a médica, calma. Aí pegou ela no colo, foi fazer a ausculta do coração. Ela tava com 70 batimentos. Gente, ela tá com 70 batimentos e não sei o que. Aí começou um monte de gente em cima da minha filha. E aquela confusão. E eu não sabia o que tava acontecendo. O médico que me atendeu me tirou de lá. Ai, gente, eu não queria chorar, mas é muito difícil. Me tirou de lá. Falou assim pra mim, calma, que ela tá em boas mãos agora. Ela tá no hospital, a gente vai cuidar dela. E aí nessa o meu esposo entrou, que ele conseguiu fazer a ficha dela. Aí ele entrou e eu fiquei lá fora porque só podia ficar um lá dentro e eu tava muito nervosa. Eu ia possivelmente atrapalhar alguma coisa. Aí a médica chegou e falou assim pra mim, olha, eu gostaria muito que você fosse no banco de leite, retirar um pouco de leite pra ver se ela reage. E na hora que eu a vi, ela tava com bomba de oxigênio, uma pessoa lá com oxigênio e ela monitorada, não sei o que, chorando, enfim. Resumindo, ela teve uma apneia no hospital, por isso que eles estavam monitorando com aquele monte de gente em cima dela. Enquanto eu tava lá tentando tirar o leite, não tinha ninguém pra poder me ajudar com o leite, porque parece que eles só fazem coleta de leite durante a manhã e isso já era de tarde. Aí chamaram uma enfermeira lá, ligaram para uma enfermeira que estava na UTI pediátrica, não sei direito, pra enfermeira vir me acompanhar no banco de leite para poder tirar leite. Gente, sem brincadeira, eu fiquei naquele banco de leite durante 1 hora e saíram 7 ml de leite. Tudo isso porque eu não tive a orientação correta. Informação não me faltou porque eu estudei muito com relação à questão da amamentação, mas uma coisa é você estudar pela internet e ter orientações assim gerais. Outra totalmente diferente é quando você tá no momento amamentando, tá vivendo aquilo. Enfim, eu mandei mensagem pro meu marido perguntando como que ela tava, se tava tudo bem. Aí ele falou assim, agora ela tá bem, mas a médica tá pedindo pra você trazer o leite e tal, né? Aí a médica falou pra mim, olha, a gente vai precisar internar, porque ela vai precisar ficar em observação pra gente saber o que tá acontecendo, porque ela teve esse quadro de apneia e por que ela teve essa bradicardia, que são os batimentos baixos, né? E eu toda costurada, porque eu fiz uma cesárea. Então meu marido falou assim, eu vou ficar com ela aqui no hospital. Aí ela foi internada na UTI pediátrica. Meu marido passou a noite com ela. Uma das piores noites da minha vida, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não tinha como fazer nada. Eu percebi naquele momento que eu não tinha controle de absolutamente nada. Decidi deixar tudo na mão de Deus. Orei muito, rezei muito. E aí no dia seguinte, fui pro hospital. Ela tava na incubadora. Tava com sonda, tava cheio de coisa em cima dela, assim, toda furada. Ai, gente, uma situação assim que, olha, eu não desejo pra ninguém.
eu realmente não desejo pra ninguém. Pode ser a pior pessoa da face da terra, mas eu não desejo isso pra ninguém. E aí a médica conversou comigo, falou assim pra mim que ela queria que eu amamentasse a Esther pra ver como que ela reagia. Como ela reagiu um pouco melhor, a médica disse pra mim, olha, eu acredito que seja melhor pra ela ficar na UTI neonatal. Porque lá você vai poder entrar a qualquer momento que você quiser para amamentar ela. Aqui já não tem condições, porque aqui na UTI pediátrica tem os horários certos para você entrar e sair. Então a gente vai transferi-la para UTI neonatal. Ok. Então ela passou uma noite na UTI pediátrica, aí depois ela foi para UTI neonatal. Olha, essa é a Esther, tá vendo, gente? Tudo passa. Agora ela tá aqui, ó. E não para de falar, né, filha? Bom, gente, chegando lá na UTI neonatal, são várias incubadoras. E é muito triste, sabe? Você vê aquela quantidade de mãe, assim. Aquela quantidade de bebês que tá ali, fazia já 2 meses, 3 meses. E além de todo esse problema na infraestrutura de não ter banheiro no mesmo andar, de ter só uma cadeira de plástico pra gente ficar sentada lá, e obviamente com uma mãe puerpéria, de cesárea, com um pé desse tamanho, morrendo de dor, ter que ficar subindo e descendo um monte de lance de escada pra poder ir no banheiro, ter que segurar o xixi pra poder ir ao banheiro. Isso foi ruim, realmente foi muito ruim. Mas muito pior que isso era lidar com mau humor e com os julgamentos das pessoas que trabalhavam lá. Sem brincadeira, teve várias situações assim que a minha vontade era desganar a enfermeira. Teve uma vez em específico que a Esther tava chorando muito porque ela não conseguia dormir. E aí eu peguei ela no colo e aí eu cantei pra ela. E aí ela dormiu rapidinho. Aí eu coloquei ela no bercinho e a enfermeira veio e falou assim pra mim, olha, eu acho melhor você não cantar mais pra ela. Isso porque eu tava cantando bem baixinho, assim, só pra Esther ouvir mesmo. Assim, eu acho melhor você não cantar mais pra sua filha, não ficar embalando mais ela aqui, porque no momento que você não estiver aqui e ela tiver que dormir, eu não vou fazer isso. E aí eu fiquei pensando assim, mas quem disse que eu pedi pra ela pegar a minha filha no colo, ficar embalando a minha filha e cantando pra minha filha? Não foi isso que eu pedi, né? Em momento algum eu exigi isso dela. Mas se eu estou ali com a minha filha, eu vou fazer o que é melhor pra ela. E o melhor pra minha filha era eu cantar pra ela dormir. Ponto. Acabou. No meu entendimento, aquilo era temporário. Ela não ia ficar pra sempre lá. É óbvio que assim, foi muito triste, porque eu vi situações assim, eu vi mães lá que os filhos estavam lá durante meses. Ao mesmo tempo, eu tinha certeza absoluta que a minha filha não ia ficar muito tempo lá. E eu fiz de tudo. Eu fui no banco de leite, eu tirei leite para dar para ela de madrugada, eu ia lá, amamentava ela, complementava com a fórmula para ela ficar bem, para ela poder conseguir ganhar peso, parar com o problema dela, que aí depois foi diagnosticado que realmente ela tinha um coração imaturo, por isso que ela teve bradicardia, ela teve esses episódios, se resolvia até os 8 primeiros dias de vida. Então ela ficou lá esses dias todos, obviamente para ser monitorada, para eles terem a certeza de que esse tipo de episódio não ia acontecer novamente se ela tivesse uma alta. Uma outra coisa também que me deixou muito chateada, que eu tinha vontade assim, de esganar a equipe de enfermagem, foi que eu deixei a minha filha bem no dia seguinte, quando eu fui acompanhá-la, a menina estava totalmente assada em carne viva. E isso só poderia ter acontecido se ela tivesse feito cocô de madrugada e ninguém tivesse trocado a fralda da menina. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque para ela estar naquele estado de dia pra noite, só se elas não tivessem trocado a fralda mesmo da minha filha. E aí eu falei assim, gente, como que vocês podem deixar uma coisa dessa acontecer? Ah, mas isso daí foi alergia da fralda. Ou então, é alergia da pomada. Eu tava usando hipogloss. Aí eu deixei de usar hipogloss, parei de usar hipogloss, fui lá, troquei a marca da fralda. Mesmo assim, a menina tava assada, totalmente assada. Eu falei, gente, não é possível isso. Não tinha nada que eu pudesse passar ali que pudesse melhorar. Elas usaram aquele spray chamado Cavilon, que é carésimo spray, assim. Não adiantou, não surtiu efeito. A única coisa que ajudou
no caso da minha filha, com relação à questão da assadura, foi uma enfermeira que, graças a Deus, um monte de gente ruim, assim, digamos, que tava lá só para receber no dia 15 e no dia 30, uma única enfermeira que ia lá e passava o arzinho assim no bumbum dela, nas trocas de fralda, para poder secar bem, para ela poder passar a pomada que eles tinham lá de nistatina e colocar outra fralda nova. Mas só essa enfermeira, assim, que eu tenho um carinho enorme por ela, assim. E eu percebi já de início que ela era diferenciada, porque quando ela dava banho nos bebês, os bebês ficavam quietinhos. Nenhum bebê chorou quando ela foi dar banho nesses bebês. Lógico que tem muita gente ruim, mas também tem gente boa. E eu não posso ser injusta também de falar que ninguém prestava lá. Lógico, tinha assim profissionais muito bons. Tinha um amor pela profissão. Mas a minha experiência no geral não foi assim tão agradável. Essa questão da assadura, eu realmente só fui resolver quando ela foi pra casa. E então eu pedi uma orientação para outras mães que eu conhecia, e aí elas indicaram para mim essas duas pomadas aqui, ó. Essa daqui é Desitin, que ela ajudou muito, muito, muito mesmo. E aí depois, como ela saiu do hospital e aí eu tinha que marcar pediatra na UBS, ia demorar muito para ela conseguir uma vaga na pediatria, então eu paguei uma consulta particular para ela com a doutora Marina, que, nossa, foi sensacional assim comigo em todos os momentos. E aí ela também indicou essa pomada aqui, ó, que é a que eu uso mais atualmente, essa Cetrilan aqui, que é sensacional. Se você quiser o link dessas duas pomadas, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Mas essas duas pomadas aqui, ó, são sensacionais. Essa daqui é a Desitin e a Cetrilan. Para encerrar esses episódios assim não tão agradáveis nessa internação dela, foi que o umbigo dela caiu com a enfermeira. Eu não vi isso acontecer. Para você pode ser bobo, mas para mim não foi. Para mim, como mãe de primeira viagem, eu queria ter tido a experiência, ter sido eu que tivesse visto o umbigo da minha filha ter caído, mas não fui eu. É óbvio que tiveram várias coisas ruins nesse período, mas uma coisa eu tenho que dizer que foi muito boa para mim, que foi a questão da rotina. Porque religiosamente, de 3 em 3 horas, ela se alimentava lá na UTI. E isso eu trouxe para casa e continuo fazendo até hoje. Então, assim, os horários que ela costumava se alimentar na UTI, eu costumo manter os mesmos horários aqui em casa. Então, assim, ela mama 6 horas da manhã, agora, né? Porque ela já tá com 1 ano, já tá se alimentando com comida sólida, enfim. Então, às 6 horas da manhã ela mama, depois às 9 ela come o café da manhã dela, depois ao meio-dia ela almoça, às 3 da tarde ela toma um lanche, às 6 ela janta, e lá pelas 7h30 da noite, assim, ela tá tomando a última mamadeira, às 8 horas, religiosamente, ela tá dormindo. Então, assim, pra mim, isso foi a única coisa realmente boa que eu trouxe de aprendizado do hospital. E é lógico também que você vê a situação de outras mães, você conversa com outras pessoas, e aí você vê que a sua situação, apesar de ruim, não é tão ruim assim quanto parece. Que você precisa confiar mais em Deus, entregar mais, deixar o controle de lado, porque você percebe que você não tem controle de absolutamente nada nesse mundo. E é isso, gente. Eu espero que esse relato tenha ajudado você em algum momento, e eu gostaria de pedir com carinho, com amor, que você compartilhe essa informação com o máximo de mães que você puder, porque eu acredito que assim como aconteceu comigo, pode acontecer com outras pessoas também, de não saberem desses detalhes. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, um grande beijo e até mais.